Oi, amados, estou aqui de volta, né? Então vamos dar continuidade à pregação, tá certo? Do Miguel Ângelo, tá certo? Jesus é o único Deus, vamos lá? Aí. Deixa eu acertar aqui. Ah, sim, tá perfeito. Assim, perfeito. Então vamos dar continuidade aqui ao que ele está falando, tá, amados? Plena autoridade e poder. Atos 5:31 diz assim: Deus, porém, com a sua destra. Atos 5:31, vamos lá. Atos 5:31. Então, aqui, ó. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Yahushua. Veja, o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Yahushua. Quem? Yahweh. Ressuscitou o filho. O filho não se ressuscitou. E olha que o Miguel Ângelo falou, né? Que ele se ressuscitou. Yahushua não se ressuscitou. Ele foi ressuscitado por Yahweh, a quem os senhores mataram. Ele está falando isso para quem? Para os líderes religiosos. Quem está falando isso? Quem está falando isso? Pedro. Pedro está falando isso. Tá? O Yahweh de nosso antepassado ressuscitou Yahushua, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Ó, suspendendo-o no madeiro. Vocês vejam que Yahushua morreu no madeiro, não foi numa cruz. E Yahweh o exaltou. Yahweh exaltou quem? Yahushua. Então aqui você vê que o apóstolo Pedro está falando do Pai e do Filho. Yahweh o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunha destas coisas, bem como o Espírito de Yahweh, que Yahweh concedeu aos que lhe obedecem. Tá? Bem como o Espírito de Yahweh, que Yahweh concedeu aos que lhe obedecem. Por quê? Porque o Yahweh é Espírito, como a gente leu, que o próprio Yahushua falou para a mulher samaritana, Yahweh é Espírito. E Yahweh, que é o Espírito, concedeu o Espírito, tá certo? Concedeu o Espírito àqueles que lhe obedecem. Então vocês vejam bem. Vamos ver o que o Miguel Ângelo vai falar aqui. O que é destra? No seu pleno poder e autoridade o exaltou. Depois dizem. Então vocês vejam, ó, Yahweh, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador. Exaltou quem? Yahushua, a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados, tá? Então vamos voltar aqui para ver o que ele vai ler aqui. Vamos lá. Porém, com a sua destra. O que é destra? No seu pleno poder e autoridade o exaltou. Depois dizem, Salmo 118:15. Nas tendas. Vocês vejam que ele não leu esse versículo. Espera aí. Ele não leu esse versículo. Ele disse que Deus exaltou. Exaltou quem? Ou seja, para dar respaldo, ele só citou o versículo e não leu. Veja bem. Vamos voltar aqui. Olha. Com a sua destra. O que é destra? No seu pleno poder e autoridade o exaltou. Oh, meu pai, o que eu estou fazendo? Depois dizem, Salmo 118:15. Tá, vamos ver aqui, ó. Olha, vamos voltar. À direita, mão direita ou destra, do original grego, quer dizer, investido no pleno poder e autoridade. Deus não tem a mão como a minha ou como a sua. Não existe uma pessoa e a mão direita dele está outra pessoa aqui ensanguentada. Não. É que mão direita ou destra significa investido da plena autoridade e poder. Atos 5:31
Diz assim: Deus, porém, com a sua destra, o que é destra? No seu pleno poder e autoridade o exaltou. Depois dizem... Olha só, exaltou quem? Exaltou Yahushua. Ele está botando Deus, porém, com a sua destra o quê? Com a sua destra, ele explicou, né? Depois ele falou, o exaltou. Ou seja, ele o exaltou e não acabou de ler o versículo, para entender, para a pessoa entender que Deus, ele próprio se exaltou. Tá certo? Veja bem, vamos voltar aqui para vocês verem. Olha só, gente, desculpa, mas eu descobri que eu sou uma pessoa muito chata. Olha só. Expressão à direita, mão direita ou destra, do original grego, quer dizer, investido no pleno poder e autoridade. Deus não tem a mão como a minha ou como a sua. Não existe uma pessoa e a mão direita dele está outra pessoa aqui ensanguentada. Não. É que mão direita ou destra significa investido da plena autoridade e poder. Atos 5:31 diz assim: Deus, porém, com a sua destra, o que é destra? No seu pleno poder e autoridade o exaltou. Depois dizem... Vocês vejam que ele não leu o versículo todo. Ele disse, Deus, porém, com a sua destra. O que é a destra? Ele explicou. Com a sua autoridade, né? O exaltou. Mas ele disse, o exaltou, para a pessoa pensar que Deus, ele próprio se exaltou. Vocês vejam bem. A malícia desse homem, ele não leu todo e passou para o outro versículo, como a gente viu. Agora vamos voltar aqui de novo, amados. Vamos lá, Atos 5:31. Tá? Olha. O Deus, vamos ler o 30, para vocês verem. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Yahushua. Então vocês vejam, o Yahweh, que é o Pai, ressuscitou Yahushua, a quem os senhores mataram. Senhores quem? Os líderes religiosos, que Pedro está falando. Suspendendo-o no madeiro. Suspendendo quem no madeiro? Yahushua. Yahweh o exaltou. Yahweh exaltou quem? Yahushua. Colocando-o à sua direita como príncipe e salvador. Colocando quem à direita de Yahweh? Yahushua. Para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Mas aqui você vê que o Miguel Ângelo ele leu, Deus o exaltou. Deus o exaltou. Colocando a sua direita, Deus exaltou. Vocês vejam como é que ele está lendo, ele leu de um jeito que a pessoa entenda que o próprio Deus se exaltou, e não foi isso. Deus exaltou a Yahushua. É isso que está dizendo no texto. Você vê que ele está falando maliciosamente de maldade, amado, de maldade. Vamos voltar aqui para vocês verem. Olha. O que é destra? No seu pleno poder e autoridade o exaltou. Destra significa investido da plena autoridade e poder. Então, investido da plena autoridade e poder que Yahweh deu ao Filho. Porque Yahweh deu plena autoridade e poder ao Filho. Atos 5:31 diz assim: Deus, porém, com a sua destra, o que é destra? No seu pleno poder e autoridade o exaltou. Depois dizem... Aí ele parou, o exaltou e mudou. E vai passar para outro versículo, vocês vão ver. Tá certo? Que a gente viu, né? Que ele passou para outro versículo, aí eu parei e voltei de novo. Que eu não vi esse vídeo, amados. Estou vendo, eu agora estou preferindo fazer assim. Não assisto mais o vídeo antes, eu gravo, sem saber o que eles vão falar, tá certo? Então vocês vejam que, Yahweh, porém, com a sua destra, o exaltou. Exaltou quem? Yahushua. Exaltou Yahushua a príncipe e salvador. Tá? Ele exaltou Yahushua como? A príncipe e salvador. Que Yahushua é o nosso salvador. A fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Mas ele não leu, ele só leu aqui. Deus, porém, com a sua destra. Aí ele, o que é destra? Ele explicou, aí o exaltou. Então a pessoa vai entender que Deus, ele próprio se exaltou. E não é isso que está dizendo. Tá? Vamos voltar aqui de novo. O Deus do nosso antepassado ressuscitou Yahushua, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Yahweh o exaltou. Exaltou quem? Yahushua. Colocando-o à sua direita como príncipe e salvador. Colocando quem como príncipe e salvador? Yahushua.
para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Então vocês vejam bem. Agora ele vai mudar de assunto. Vocês vejam que ele agora vai passar para o outro versículo. Veja. Salmo 118:15. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Ou seja, o pleno poder e autoridade de Deus faz proezas. Pastor, quer dizer que então quando há uma... Sim, mas o pleno poder e autoridade de Yahweh faz proeza, por quê? Porque ele deu essa plena autoridade a Yahushua. Toda autoridade me foi dada, quer ver só? Vamos ver aqui onde é que está escrito. Toda autoridade me foi dada no céu, ó. Ai, que anúncio chato, gente. Peraí, toda autoridade me foi dada, vamos ver. Me foi dada. Bíblia. Ó. Aqui, ó, Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Olha o que diz aqui Mateus 28, 18. Aqui a gente já até leu, né? Mas é porque de vez em quando eu esqueço, amado. Mas veja bem. 18, vamos lá. Faço questão de voltar de novo. Então Yahushua aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Foi-me dada. Quem deu? Quem deu toda a autoridade para Yahushua? Yahweh. Yahweh deu toda a autoridade ao Filho. Tá? Só que o Miguel Ângelo não vai falar isso. Ele vai falar que ele tem toda a autoridade porque ele é autoridade. Vocês vejam que não bate com o que Yahushua ensinou. Não bate com o que Yahushua ensinou. Veja bem. A destra do Senhor faz proezas. Ou seja, o pleno poder e autoridade de Deus faz proezas. Pastor, quer dizer que então quando há uma proeza na igreja, há pouco nós lemos aqui um papel que tinha uma pessoa em coma e nós oramos aqui na igreja. Quem foi que fez esta proeza? A destra, o pleno poder e autoridade de Deus fazem o milagre. Não toque na glória de Deus, que quem faz a proeza é o poder de Deus. E agora, segundo o poder de Deus, receba na tua vida o grande milagre que você precisa. A solução desse problema, essas marcas que precisam ser arrancadas de sofrimento, de angústia, de medo, de tensão, de problema quanto ao futuro, receba agora e a destra de Deus fará a proeza acontecer. Então vocês vejam que ele está falando coisa física, e sendo que Yahushua disse que o reino dele não é deste mundo, o que Yahushua nos prometeu foi a vida eterna. Então vocês vejam bem, que aí ele pegou e falou a destra de Deus, e está falando receba, né, dos seus problemas, a solução dos seus problemas, coisa, está falando físico. Vocês vejam que ele não está falando nada aqui do espírito. Tá certo? E tudo que ele está falando aqui, que ele está mostrando na Bíblia, ele está falando do físico e ainda está mentindo, ainda falando mentiras. E distorcendo o que está na Escritura. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Diga glória a Deus. Ponto número 7. A Bíblia em Apocalipse nos fala de um trono do céu e alguém assentado nele. Apocalipse 4:2 diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Então aqui não são 3 tronos. Mas pastor, mas a igreja católica vê 3 tronos. Ai, mas a igreja católica vê muito. E não são 3 tronos. Então vamos lá, Apocalipse 4:2. Apocalipse 4:2. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu.
A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo, como trombetas, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Tá. Veja bem, circundava o trono, tá? Ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Veja bem. Olha o que o Miguel Ângelo está falando aqui. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Olha o que ele está falando. E olha o que a Escritura vai falar. Ponto número 7. A Bíblia em Apocalipse nos fala de um trono do céu e alguém assentado nele. Apocalipse 4:2 diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Então aqui não são 3 tronos. Mas pastor, mas a Igreja Católica vê 3 tronos. Ai, mas a Igreja Católica vê muita coisa. Então veja bem. Ele só botou esse versículo, mas olha aqui o que o Apocalipse está falando. Vamos lá. Veja lá. Vamos lá. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Veja, ele viu que estava sentado, porque Yahweh, ele está sentado no trono, mas Yahweh é Espírito, então ninguém vê Yahweh. E Yahushua, ele está à direita de Yahweh. Mas esse aqui o apóstolo João viu. Quem o apóstolo João viu? Vamos ver. Verso 3. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Quem é que ele estava vendo? Yahushua. Yahushua, que é semelhante a jaspe e sardônio. E vocês vejam que a cor de Yahushua é uma cor escura. Yahushua é preto. Tá? Yahushua é preto. Vamos ver aqui. Cor de jaspe e sardônio. Sardônio. Veja bem. Deixa eu botar aqui cor. Fotos. Vou botar aqui assim, foto de cor. Peraí, fotos de cor de jaspe e sardônio. Deixa eu botar nesse aqui pra ver. Vamos ver esse aqui. Não, eu quero a cor, filho. Eu quero fotos. Eu quero fotos. Eu não quero. Está escrito, muitas das vezes, Peraí. é tratado com desprezo. De jaspe e sardônio. Desprezo e irrelevância. Vamos ver aqui. Ó, esta passagem reforça ainda mais que Yahushua é negro, mas tem uma coisa, ó. Pause o vídeo e leia com atenção. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Apocalipse 4:1. Tá. E logo fui arrebatado em espírito, e eis um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono.
E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Agora está o detalhe, leia tudo porque é importante. E ao redor do trono havia 24 tronos, olha só, e ao redor do trono havia 24 tronos. Vocês vejam que o Miguel Ângelo, ele falou um trono. Só tem um trono. Mas vocês vejam bem que a gente estava lendo, ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saía relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são, peraí. Tá, vamos botar aqui que depois a gente vai continuar lendo, tá, amados? E havia diante do trono como mais de vidro, papá? Tá. Mas só que aqui, deixa eu tirar aqui, amados, porque não vai mostrar. Eu tô querendo mostrar, deixa eu ver aqui um negócio, fotos de cor, fotos de pessoas, com cor de pessoas, de cor jaspe sardônico. Vamos ver. Jaspe. O jaspe é outro membro da família das calcedônias. Encontrado no mundo inteiro, ele aparece nas variedades vermelha, amarela, verde ou marrom. Muitos especialistas em curas sugerem seu uso em elixires, porque não superestimularão nenhuma parte do corpo. Olha só, veja a cor. Esta pedra é considerada mais eficaz se usada por um longo período de tempo, pois ela trabalha lentamente. Qualquer benefício de jaspe leva tempo para acontecer, por ele ser um trabalhador metódico e meticuloso. Contudo, o resultado total do seu uso em práticas de cura será a unificação de todos os aspectos de sua vida. Com paciência, qualquer pessoa usando jaspe sentirá uma continuidade incrustada em ouro e usada sobre o peitoral dos sacerdotes. Aqui, ó. No tempo de Arão, ponto de utilização. Vocês vejam. Mais apropriado e em contato com tá, mas não é isso que eu quero, não. Eu quero outra. Eu tô querendo pessoas, filho. Pessoas. Aqui a cor. Veja bem, esse aqui que eu tô querendo mostrar para vocês. Olha bem. Como nós chamamos hoje o Salvador, em Apocalipse é descrito dessa forma. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Ué, eu pensei que ia botar, gente. Ai, que coisa. Mas veja, é mais ou menos assim, ó. A cor de arrucho é assim, mais ou menos. Tá? A cor de arrucho é assim, mais ou menos. Então, vocês vejam bem, tá? Jaspe sardônico, olha. Vocês vejam bem. É isso que eu queria mostrar. Então, vamos aqui voltar aqui a... Então, aqui vocês vejam, né? Que aquele que estava sentado no trono, que ele viu um trono, olha só, imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aqui foi que Miguel Ângelo leu. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe sardônico. Quem era esse? Yahushua. Tá certo? Que está sentado à direita do Pai, porque o Pai é Espírito, e ninguém viu o Pai, mas o Yahushua, ele viu o Yahushua sentado no trono. Tá certo? Então aqui, ó, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Veja,
Miguel Ângelo disse que só tem um trono, mas ao redor desse trono estavam outros 24 tronos, e assentados nele havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 espíritos de Yarro. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Então beleza. Aqui está falando que tinha um trono e ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Então tinha um trono e tinha mais 24 tronos. Mas o Miguel Ângelo não vai falar isso, amados. O Miguel Ângelo vai falar que só tinha um trono. Então veja bem, vamos voltar aqui de novo. E não são 3 tronos. Mas pastor, mas a Igreja Católica vê 3 tronos. Ai, mas a Igreja Católica vê muita coisa. Vê até pedofilia que não vê. Vê muita bagunça, vê. Você sabe como é que foi em Portugal? Quando a República foi implantada e a monarquia deixou de sustentar a igreja, o que eles fizeram? Criaram lá uma santa que nunca existiu. E agarraram 3 pastorzinhos que disseram que viram e clausuraram-nos. Já morreram e nunca ninguém viu nada, meu amado. Porque no trono, só há um trono nos céus. E alguém, quem é esse alguém que está no trono? Jesus. Está na pleno poder e autoridade. Então, Yahushua realmente estava sentado no trono, como a gente viu. Mas não há só um trono no céu. Não há só um trono no céu, veja. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a Jaspe Sadone, Yahushua. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Então vocês estão vendo que o Miguel Ângelo aqui mentiu, porque não tem só um trono. Tá certo? Então vocês estão vendo aqui a mentira desse homem. Então ele está à destra, está à direita. Por isso é que diz isso. Apocalipse 22, 1 a 3. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Então me mostrou um rio no trono, Jesus. Então, amados, eu vou encerrar, né, por hoje. Mas continua, tá certo? Então, amados, é isso. Vocês vejam que o Miguel Ângelo disse que só tem um trono no céu. E a gente viu, né, que Yahushua estava sentado no trono. E ao redor do trono ainda estava mais 24 tronos. Então vocês vejam aí que ele está totalmente contra o que está na Escritura. Tá certo? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê um like, tá? Se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade, tá? Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.